Olá, pessoal. Vamos falar sobre material cirúrgico? Bora lá. Meu nome é Flávia Dombrauskas, eu sou instrumentadora cirúrgica há mais de 27 anos e venho aqui conversar com vocês sobre material cirúrgico e suas implicações práticas, tá? Hoje a gente vai falar sobre pinças. Então eu trouxe aqui para vocês algumas pinças, tá? Essa aqui é a pinça anatômica. Tá vendo aqui, ó, não tem dentinho. Eu tenho a pinça dente de rato. Você pode ver aqui que ela tem um dentinho. Tá, 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 tá. Vou mostrar pra vocês aqui. Aê, tem um dentinho aqui. Ai, tá vendo que eu vou pro lado errado, né? Dentinho. Uma pinça anatômica, ela é uma pinça que você utiliza para tecidos moles, para vísceras, tá? Então, as vísceras, você não deve machucar as vísceras. Então, essa pinça, ela é utilizada dentro da cavidade. E a pinça dente de rato, ela é uma pinça para tecidos mais robustos, pele, subcutâneo e aponeurose. Quando você está falando da utilização dessas pinças, como organizar elas dentro de uma caixa cirúrgica, você está falando de pensar na funcionalidade. Então, para pensar na funcionalidade, você tem que pensar no tamanho, na quantidade e na delicadeza dessas pinças, tá? Porque tem umas que são mais grosseiras e outras que são mais delicadas. Bom, aqui, pinça dente, eu tenho. é, Importante, vamos lá. Quando você está falando de superfície, essa pinça mais curta, ela pode até ajudar. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu consigo colocar ela no tamanho dela, gente, ver o tamanho dela. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem 15 centímetros. Então, a gente tem aqui uma pinça de mais ou menos uns 12 centímetros, é isso, né? Uma pinça de 12 centímetros, ela funciona bem para uma superfície, talvez até para uma hernia inguinal. Se for um paciente mais gordinho, ela vai dificultar um pouco. Mas como a gente usa só no começo para abrir as primeiras partes do tecido, a gente põe pinça, lâmina, tesoura. Que tesoura? Metzenbaum, por favor, tá? Quando a gente vai pensar em dissecção de tecidos, a gente está falando de tesoura de Metzenbaum, não tesoura de Maio. Tesoura de Maio é uma tesoura grosseira. Pode ser usado em tecido? Sim, se tiver fibrose, coisa e tal, você não vai conseguir cortar esse tecido ou seccionar esse tecido com uma tesoura de medicine ball. Talvez você precise de uma tesoura de maio, mas essa tesoura, ela é muito específica. E aí vamos falar da pinça, tá? Montou a caixa. Falava numa caixa para hérnia inguinal, hérnia umbilical, é, uma exérese de é, alguma lesão na pele, um granuloma, um lipoma, pinça-dente mais curta, tá? De preferência com os dentes mais delicados, para você utilizar no começo da cirurgia. Que invariavelmente você vai precisar usar para segurar a parede e depois aí os afastadores, enfim, né? Conforme a cirurgia avança, a gente avança com os materiais. E isso é muito rápido, não leva muito tempo, né? Mas para pensar, para desenvolver isso. Então, no mínimo, duas pinças com dente na caixa, duas pinças anatômicas, uma pinça Addison com dente. Pinça Addison, essa pinça bonitinha aqui, ó, tá? Tá. Pinça Addison, ó, tá vendo aqui? Vou pôr pra cá. Isso, pinça Addison. Material Orion, tá? Um material de muita qualidade, um aço muito bom. E a gente tem aqui, ó, pinça Addison com dente. Pinça Addison com dente, ela tem dente. Tuc, tuc, tá vendo o dentinho dela? Alguns cirurgiões não vão gostar da pinça Addison com dente. O cirurgião plástico gosta mais da Brown, que a gente fala, que é uma pinça que ela tem uma pega mais ou menos como a anatômica, sem dente, né? Que segura tecidos, marca menos a pele. Mas a grande maioria usa pinça Addison com dente. Então, pinça Addison com dente, que é para fechar a parede com fios mais delicados, tá? Com agulhas mais delicadas. Duas pinças com dente, duas pinças sem dente. Numa caixa de laparotomia, as mesmas duas pinças com dente. Com uns 20 centímetros mais ou menos. Por quê? Flávia, mas não precisa de uma pinça mais curta? Uma pinça mais longa com dente? Não. Algumas especialidades podem usar?
Pode. Se você quiser ter uma pinça mais longa com dente dentro da caixa, vai usar menos, mas deixa lá. Por quê? A gente usa em situações específicas. Precisa dar ponto no diafragma. Precisa. Aí tá, né? O diafragma tá lá no fundo, às vezes você precisa dar o ponto. E aí precisa de uma pinça com dente longa, porque o diafragma é um músculo. Músculo com fáscia, então quando você vai dar ponto, você precisa de uma pinça robusta, tá? Uma pinça anatômica não dá muito conta, fica escorregando, coisa e tal. Quando você está falando de vísceras, fígado, alça intestinal, bexiga, mesmo o útero, tá? Aliás, o útero, sim. Quando você fala de ginecologia, se você está fazendo uma cirurgia ginecológica, você vai precisar provavelmente de uma pinça com dente para dar ponto. Quando você tira numa histerectomia, se você tira o útero, também você usa uma pinça com dente. Então, uma pinça com dente mais longa na caixa, de uns 25 centímetros, já é mais que suficiente. 25 ou 30 centímetros, porque depende se o paciente é mais gordinho ou não, tá? Agora, quando você está falando 25, 30 ou 35, né? Depende do. 35 já é muito grande a pinça, seria para um paciente obeso. Então, quando você pensa na lógica da caixa, normalmente a gente não opera a maioria de pacientes obesos. A gente opera a maioria de pacientes medianos ou acima do peso. Mas o 35 centímetros, 40 é para um paciente muito acima do peso, tá? Então, a caixa de laparotomia, ela deve ter, em média, 6 pinças anatômicas. Por que 6, Flávio? Vamos lá. Duas de 20 centímetros, tá? Em média, que é para fazer anastomose, coisa e tal. E, não, quatro. Quatro são suficientes. 6 é se a gente pensar em mais duas de Bake, tá? Então aí não é uma pinça anatômica, é uma pinça de Bake. É uma pinça vascular, mas que pode ser usada em alça também. E a de Bake não de Triche, tá? Porque a de Bake, ela tem uma pegada um pouco mais grosseira, né? Nem todos os cirurgiões usam a Detriche, que é a mais delicada. A delicada é para via biliar, então é uma cirurgia muito específica, tá? Para quem está começando na área, às vezes pensar em tudo isso é um grande desafio, eu sei, porque entender de anatomia e entender de que fios você usa e tudo mais, isso te ajuda a ter esse raciocínio lógico, porque esse meu raciocínio vai de acordo com aquilo que a gente usa em campo. Então, por exemplo, quando eu penso que eu vou fazer uma cirurgia, então, se você vai dar ponto em alça intestinal, você vai fazer uma anastomose, seccionou a alça, vai fazer a anastomose, mesmo que seja com o grampeador, o grampeador entra na alça, faz a lateral, só que você tem que fazer o fechamento dessa alça, tá? Dificilmente você faz término terminal. Término terminal é alça ligada assim, frente a frente, boca com boca. Você precisa de um grampeador circular, coisa e tal, né? Ou você faz na mão. Se você fizer é, é, essa anastomose na mão, você consegue fazer ela com fio. Então, o fio interno da anastomose é um fio absorvível, ou um Vicryl ou um PDS, tá? Da parte da mucosa. E na serosa, que é a parte externa da alça, das camadas da alça intestinal, você usa um fio inabsorvível, normalmente um prolene, tá? Dificilmente um nylon. Você usa o nylons 9 ou 10 zeros para vasos quando você faz microcirurgia. Eles costumam usar, tá? Mas, para uma cirurgia, laparotomia, tá? Teve lá uma suboclusão ou uma perfuração, enfim, vai precisar operar. Então, e talvez tenha ressecção de alça, ou tenha um abdômen vascular, enfim, a gente vai ter que entrar e seccionar uma parte da alça e vai fazer uma anastomose invariavelmente. Então, vamos imaginar na caixa umas duas debakes, uma de 20, uma de 25 centímetros, é, uma duas pinças de 20 centímetros e mais duas pinças, uma de 25 e uma de 30 centímetros. Por que isso? Porque você tem, se o paciente for mais, se precisar entrar mais fundo, você tem como. Se você estiver na pelve de um homem, se você for no reto sigmoide, você talvez precise de uma pinça mais longa, porque ele é lá no fundo da pelve. Então, você não consegue alcançar. E quando a gente fala dos porta-agulhas longos, a gente está falando de porta-agulhas mais delicados. Se for uma caixa que vai ser usada na ginecologia, um porta-agulha longo
mais grosseiro, porque a agulha dos fios que vão ser usados ali são diferentes. Quando você vai usar um prolene 3 ou 4 zeros para fazer os pontos do fechamento ali do reto, você precisa de um porta-agulhas delicado, tá? Mesmo que você faça anastomose e dê uns pontos de reforço, você precisa de um porta-agulhas mais delicado e não de um porta-agulhas grosseiro. E isso faz muita diferença. Você vê que quando você pensa caixa, as pessoas ficam em dúvida. Nossa, o que que é importante numa caixa cirúrgica? Então, esses são itens muito importantes e que a gente precisa olhar. Os Kellys. A gente pode ter Kelly, pode ter Cryle, tá? Kelly, eles não têm ranhura total, o Cryle tem ranhura total. O Cryle, ele é muito útil quando a gente vai fazer a ligadura do meso, se a gente não tem as pinças de energia, tá? Porque as pinças de energia substituem as ligaduras ao longo do meso do intestino. Tá? Aí a gente pensando nessas pinças de energia, se a gente não tem disponível, a gente vai precisar fazer muitas ligaduras. Um outro ponto importante na caixa cirúrgica são os mixers, tá? Os mixers, se você quiser se você pensar numa caixa eficiente, você vai pensar em três tamanhos diferentes de mixer. Um mais delicado, bem delicado, um intermediário e um pouco mais forte. No caso do intermediário, o ideal são dois, tá? E o mais delicado também são dois, porque às vezes você vai ligar um vasinho mais fininho, você precisa de um mixer aqui no vaso, outro mixer aqui no vaso, corta no meio e faz a ligadura com o fio 2 zeros, 0, 2 zeros ou 3 zeros. Se for um fio fino, se for um mixer delicado, você vai usar ou um fio 3 zeros ou um fio 2 zeros, tá? Se for uma criança, talvez você use até o 4 zeros, tá? Dependendo do vaso. A gente, quando faz cirurgia com transplante de criança, a gente usa o 4 zeros. Então, você percebe que toda vez que a gente vem com um material, o material puxa o outro passo da cirurgia. Então, se você tem um mixer delicado, você está pensando num fio delicado. Se você tem uma estrutura delicada, você tem um porta-agulhas delicado e uma pinça delicada, porque é, um material grosseiro até dificulta para dar o ponto, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando só porque é da nossa cabeça, é porque tem o tamanho da agulha e o tipo do tecido e o lugar onde você vai estar. Às vezes você está num lugar mais. Você precisa dar um ponto para fazer uma hemostasia num lugar mais fundo, porque não para de sangrar. Você precisa de um porta-agulhas longo, delicado e uma pinça mais delicada. Porque aquela estrutura você não vai segurar tudo de uma vez. Você vai dar um ponto para hemostasia, às vezes você não vai fechar o vaso todo. Você só precisa dar o ponto na parede do vaso. Se você dá um ponto muito grande, muito grosseiro, você fecha o vaso todo. A ideia talvez não seja essa em todas as vezes, tá? Então, você percebe que pensar esse material de forma lógica, ele vai te ajudar a ter uma caixa mais eficiente. Flávia, mas quantos mixers eu tenho que ter? No mínimo uns 4 mixers, tá? De 4 a 6 mixers. É, Kelly, meia dúzia pelo menos, 6 Kellys no mínimo, tá? De 6 a 12 Kellys, curvos, tá? O Kelly reto, se você quiser deixar quatro na caixa, eles ajudam às vezes em alguns momentos, mas principalmente para prender campo, para prender no campo sem furar, coisa, e tal, porque hoje os campos são todos descartáveis, então você tem que prender alguma coisa, se você usa um bacalço, que não seja o bolinha, você perfura ali o campo, e aí quando você perfura o campo, você contamina. Então, o ideal é não perfurar o campo, tá? Então você vai usar uma pinça, um Allis, ou é que o Allis muitas vezes você vai usar na cirurgia. Se você está falando de alça intestinal, se você tiver que fazer uma colostomia, você vai precisar do Allis para puxar ou para segurar alguma estrutura. E o Allis, a ideia é que ele mantenha a pega dele eficiente, porque ele é uma pinça importante dentro da cavidade. Uma outra pinça que às vezes as pessoas esquecem de na caixa de Laparô é o Baby Cock, que é uma pinça mais delicada para pegar estruturas como alças intestinais e não machucar essas estruturas, tá? Clamps intestinais são importantes também, curvos e retos, pelo menos uns 4 clamps, porque quando um falha, se não tá bom, coisa e tal, você tem o outro, e às vezes precisa, porque tá com uma suboclusão, e aí vai ter muito conteúdo entérico, e você precisa fazer, para fazer a anastomose, fazer a secção, a gente tem que impedir a passagem, né, de conteúdos dentro da alça.
Então, a gente vai olhar para todos esses pontos. Então, já falamos cocker. Cocker é reto ou curvo? Na maioria das vezes pode ser uns quatro cockers, cockers retos na caixa, ou quatro curvos, ou dois retos e dois curvos, não tem problema. O cocker a gente usa mais para aponeurose. Talvez numa secção onde não tem um grampeador, ou por um ponto, por alguma questão específica do cirurgião, ele vai querer usar um cocker. Então, se sua caixa tiver uns quatro cockers retos e dois cockers curvos, meia dúzia de cockers é mais que suficiente. Eu já peguei caixa com 12 cockers, que não faz o menor sentido. Pode ser que em algum momento lá atrás algum cirurgião usou, mas hoje a maioria não usa. For. For não precisa estar em todas as caixas, porque o for quem usa é só o gineco. E olhe lá. Porque outro dia eu perguntei para o cirurgião, para que você usa essa pinça aqui? Aí ele falou, o que que é isso? Né? Ou seja, ele nem usa, nem sabe para que que serve essa pinça. Ela está na caixa cirúrgica. Aí você tem um monte de material que a gente não usa durante a cirurgia. Esse material tá lá dentro da caixa só para desgastar. Então, quanto mais enxuta a sua caixa, tá? E enxuta com coisas objetivas. Não adianta você me falar que a caixa tem 130 peças se você não sabe quais são as peças, porque o que muda o jogo são as peças. É, Se você fala assim, o time tem 11 jogadores. Se forem todos atacantes, vai ser uma titica, não é? Tem que ter o atacante, tem que ter a defesa, tem que ter. Não tem, tem que ter dividido. Se você tá falando de futebol americano, só tem quarterback. Não adianta. Você tem que ter um quarterback e os outros jogadores para um ou dois, né? Três, sei lá quantos quarterbacks que eles colocam no banco. Mas dentro do campo você vai ter o quarterback. Por quê? Você não precisa de mais que um quarterback dentro do campo. Então, quando você é, pensa na organização da caixa, é a mesma coisa. Você vai colocar, coloca cinco quarterbacks. Vai jogar para quem? Né? Qual que é o esquema do jogo? Você precisa marcar mais do que correr atrás da bola. Então você tem que ter um que tenha uma corrida boa. Exatamente a caixa cirúrgica. Tá? Então, no vôlei, você não vai ter levantador ou não vai ter atacante. Você vai ter só levantador no time. Ferrou o time, né, gente? Então, assim, por que que você tem um levantador? Lá são cinco itens. Aqui na caixa, então vamos lá. Pinça com dente, pinça anatômica, tesoura. Tesoura, medicine ball sempre e maio. A tesoura medicine-ball na caixa de Laparô, ela tem que ter pelo menos três tamanhos diferentes, tá, gente? Porque, exatamente, para profundidade. Quando a gente pensa na caixa de Laparô, a gente tem que ter sempre pensar na profundidade. De preferência quatro. Por quê? Uma a mais, porque, sei lá, parou de cortar, enfim, a gente tem uma a mais. E pelo menos uma tesoura de maio. Porque a tesoura de maio, ela vai cortar coisa mais grosseira. Quando a gente fala de tumor, trabalhei na C. Camargo muitos anos, quando a gente tem invasão tumoral de algum tecido, às vezes acontece um endurecimento. Se você for lá fazer dissecção com a tesoura metacembal, você não consegue. Mas dificilmente eles usam laio, mas pode ser que use a laio. Então você não precisa ter 10 tesouras. Ah, mas tem caixa que tem. Tem caixa que tem, pode ajudar. Mas ajuda quando ela é pensada de forma estratégica. Se simplesmente tem a tesoura lá, tem cinco tesouras de 10 centímetros. Não, já ferrou tudo. Porque assim, você precisa de tesoura mais longa. Então você tem que ter uma tesoura de até uns 20 centímetros. Por que que eu fico falando 20 centímetros? Olha, isso aqui são 15 centímetros. Oi, 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 oi. Aqui são 15 centímetros, tá? Se você parar para pensar nessa pinça, eu tô falando da minha mão. Olha só, minha mão pega aqui essa pinça. Ó, ai, que fica aqui. Vem o blur. Aí você tem a pinça aqui, ó. Minha mão, ela já toma, tá vendo? Quase toda a pinça. Se alguém tem a mão maior que a minha, imagina. E se você tá falando de cavidade, você tem às vezes a capa de gordura da pessoa e a cavidade. Então, afastador, você tem que ter Farabelf, Doyan e trazer o gossê avulso. Eu não aconselho ter um gossê dentro da caixa, porque às vezes na caixa não cabe um gossê grande. E às vezes o paciente exige um goce grande. Às vezes você precisa de um goce médio, porque vai depender do biotipo do paciente, de onde, qual o sítio operatório que você está falando. E às vezes, se um paciente é muito grande, você vai precisar de uma haste mais longa. Tem a haste interna, que vai afastar a parede, e tem a haste lateral, que se for pequenininha assim, se for uma cirurgia grande, não vai resolver. A gente precisa de uma haste maior para poder fazer correr as pás e afastar a cavidade. Então, você percebe que são detalhes que a gente vai colocando aqui para pensar sobre isso.
Porta-agulhas. Quantos porta-agulhas você tem que ter na caixa? Esse é um item delicado. Vamos pensar. Um para a parede abdominal, que é um para a pele. Então, ele é curtinho, no máximo 12 centímetros. Um para a aponeurose, que aí normalmente são dois cirurgiões que fecham. Então, um vem de cima, outro vem de baixo, mas eles não fecham ao mesmo tempo, eles fecham um de cada vez, ajudando a afastar e tudo. Então, um porta-agulhas desse serve. Para pele, você pode ter dois, por quê? Porque às vezes vem dois cirurgiões, que é uma incisão gigante, vem dois cirurgiões fechando. A gente usa o porta-agulha da, da aponeurose na pele? Pode ser. Mas, se você tiver dois porta-agulhas para essa função, ok. Aí você está falando de mais dois porta-agulhas para alça intestinal que você vai fazer a anastomose. Então, 20 centímetros. E aí você tem que ter dois da ponta mais delicada e um de 25 centímetros com uma ponta delicada também. Se você está falando da caixa da gineco, você tem que ter um com a ponta delicada e um com a ponta mais forte. Por quê? Porque se você tiver que fechar a vagina, você precisa de um. Ah, mas a gente não pode usar o que é o da pele? Pode se o paciente for magra, se for da poneurose. É que assim, tem duas coisas. Às vezes a região é contaminada, então se você usar, você não vai poder usar de novo. E a parede não deve ter contaminação, porque se tiver contaminação de parede, pode ter deiscência de pontos e tudo mais. Então a ideia é que você tenha um material limpo para fechar essa cavidade, tá? Por isso que eu falei de dois porta-agulhas para paneurose e dois porta-agulhas para dar ponto em alça intestinal. E esse mais longo, que pode ser. E esse mais longo a gente não vai usar para parede, para parte superficial, porque ele é muito longo. Mas, se você tiver só o porta-agulhas com a ponta delicada, você vai quebrar ele na agulha, com a agulha. Quando fizer força, ele vai entortar o porta-agulhas e aí você perdeu o porta-agulhas. E é um item que é mais caro, a gente tem que pensar. Então, um porta-agulhas mais forte, um porta-agulhas mais delicado, longos também. Então, dois porta-agulhas mais longos, dois porta-agulhas delicados, dois porta-agulhas um porta-agulhas para poneurose e dois porta-agulhas para pele. Então, são 7 porta-agulhas. Ai, Flávia, tudo isso? Então, para uma caixa eficiente, é o item que você precisa investir. Você não precisa ter um monte de tamanho de Farabelf, né? Se você tiver, tem um afastador que ele tem um lado um pouco menor e um outro um pouco maior. Já resolve muita coisa dos seus problemas, tá? Porque às vezes você vai precisar usar um doyan de parede. Aí você tem que ter um doyan de uns 4 centímetros, um doyan de 8 centímetros e um doyan de 10 a 12 centímetros. O doyan, ele vai afastar a parede, tem o gossei, e aí ele vai usar para reposicionar em lugares estratégicos, tá? Então, você tem que ter três doyans, vamos lá, três doyans, 7 porta-agulhas, seis pinças, entre anatômica e dente de rato. Então, duas dentes de rato, é, uma Adson, ou duas Adson, duas dentes de rato, quatro anatômicas, sendo duas de 20 centímetros, uma de 25 e uma de Bake, de 25 também. Porque aí você tem pinças longas que vão chegar mais longe. Tesoura, umas três tesouras de metro sem mal de tamanho diferente e uma tesoura de maio. Ponto. Por que que você tá falando isso, Flávia? Porque é assim, você tem que, para você não fazer uma caixa, para você não monte uma caixa totalmente fora né, muito cheia de material. Aí, se você quiser acrescentar uma tesoura, você pensa. Mas tem que ser uma tesoura que seja útil, né, para função dentro da cirurgia. É, aí cocker de 4 a 6 cockers, meia dúzia de Kellys retos, meia dúzia de mosquitos, meia dúzia de mosquitos curvos e meia dúzia de mosquitos retos. O mosquito, o Kelly médio, meia dúzia, seis, né? Seis curvos e quatro retos. Alis, uns quatro alis. Seis alis, quatro de 12 centímetros e dois alis longos, tá? Duas pinças coração, quatro clamps intestinais, os doyans, o gossé avulso, e uma Cherron, que é para pintar antes de começar a cirurgia. Então você percebe que aqui a gente fechou uma caixa cirúrgica, uma caixa para laparô que vai funcionar muito bem. Ah, um mixer,
né? A gente falou de 4 a 6 mixers, tá? Então, não quero comprar o mais delicado, compro o delicado e deixo avulso, tá? Então, você pode fazer isso também e ter 2 mixers médios dentro da sua caixa, que funciona bem também, tá? Porque do que eu tô falando aqui? Funcionalidade. Assim, vai abrir a caixa e o cirurgião vai conseguir operar. Porque existem momentos em que abre a caixa e ele não vai conseguir operar, porque assim, não tem a pinça. Se tiver só pinça desse tamanho assim, essa que tem dente. Se tiver só pinça anatômica desse tamanho aqui, ó, 15 centímetros, você faz o que com isso dentro da cavidade? Oi? Oi? Oi. Você faz o que com essa pinça dentro da cavidade? Né? Fica bem difícil, porque aí você não tem como operar. Então, você precisa tornar a cirurgia viável. Para tornar a cirurgia viável, você precisa pensar no material de forma estratégica, tá? Então, diante disso aqui, aí você vai olhar lá delicadeza da ponta da pinça, enfim, que também é importante. Não adianta comprar uma pinça anatômica bruta demais, tá? Uma pinça anatômica mais delicada, mais bonitinha, porque funciona bem, tanto para, ó, aqui a gente tem, eu tinha até aqui outra. Essa aqui tem, essa ponta é um pouco mais grosseira. Acho que eu levei para lá, fiz na outra caixa. Essa aqui tem a ponta um pouquinho mais forte. Oi, oi. Uma pontinha, ó, a pontinha um pouquinho mais forte, tá vendo? Mas funciona bem que essa aqui não tá tão forte. Tem umas que são mais brutas, então você tem que olhar para isso, tá, gente? A pontinha da sua pinça, a pontinha do dente, tá? Umas pinças muito brutas, elas atrapalham bastante a cirurgia. Nem tão delicadas e nem tão brutas, tá? Se você pega uma pinça muito delicada, se você tá com mais dificuldade de tracionar aquilo, ela pode atrapalhar, porque ela pegando de uma forma um pouco mais robusta, ela deixa mais segura a sua cirurgia. A pinça de bake, ela provavelmente é uma pinça mais cara, mas que você precisa pensar na aquisição dessa pinça, porque muda totalmente a utilidade da sua caixa. Ah, Flávia, mas eu vou montar várias caixas de Laparô, tem que montar todas iguais? Eu te aconselho a pensar nessas caixas todas iguais. Por quê? Porque quando você precisar pensar na adequação, você pensa na adequação. Sai daí, cachorro. Vem aqui. Precisei parar um pouquinho que minha cachorra, ela pula a janela. Então, eu preciso olhar. E é isso. Mas quando você começa a pensar na sua caixa, tá? Se você tiver todas as caixas iguais, tá? Você mantiver essas caixas iguais, você vai saber exatamente mapear os problemas que essa caixa tem. Quanto mais diversas caixas que você tiver dentro do seu CME, mais dificuldade você tem de adequação. Vou te dar uma ideia aqui. Se você tem uma caixa, tá, de Laparô, com essas características que eu dei aqui, aí alguém fala assim, preciso de uma pinça mais longa. Você pode ter um kit que você monta lá, Posi, Misé, 2 pinças anatômicas de 35 centímetros, que são pinças muito longas, que é o kit longo. Então você sabe, talvez seja gineco, um paciente mais gordinho, ou aí você já tem lá o posi, o misé e a pinça anatômica mais longa, a dente de rato mais longa. E aí, talvez uma anatômica mais longa? Sim, porque normalmente você não vai precisar desses itens em todas as cirurgias. Eles são muito específicos. Você não vai montar todas as caixas pensando em todas as possibilidades, mas você faz a média das possibilidades e aí você ajusta de acordo com a necessidade. Vamos imaginar que vai ter que ligar um meso e aí meia dúzia de Kellys vai ser pouco. Você pode ter uma caixa com mais meia dúzia de Kellys, Kellys curvos, meia dúzia de Kellys curvos. Ou ter até 10 Kellys curvos, 10 Kellys e 5 Kellys e 5 Kryles. Por que isso é interessante? Poxa, se você precisa de uma caixa só de Kelly, aquela vai atender aquela especialidade. Uma caixa pequena, tá? Vamos pensar numa caixa para abertura dos portais da vídeo. Vou ser muito objetiva aqui com vocês. Uma tesoura de maio, uma tesoura de Metzimbal, é, 4 Kellys.
Kellys médios. Não tô falando de Kelly de mosquito, não. Se você quiser implementar sua caixa, coloca 4 mosquitos ali. Ajuda muito. Aí você coloca 4 Kellys curvos, 2 Kellys retos, 4 Alice, 4 Cockers e pronto. 2 pinças com dente, 2 pinças sem dente e 2 pinças Adson. Porque às vezes o cirurgião também na fechamento da vídeo, os dois vão usar a pinça de Adson. Então, tem 2 pinças de Adson, 2 tesouras. Você fez uma caixa. E o Farabelf, né? O Farabelf é bem delicado e um Farabelf médio. Você fechou essa caixa. Essa caixa você pode usar para uma hernia inguinal. Aí, se você quiser complementar essa caixa, você traz um Langenbeck, um Richardson. Aí você já sabe que tem que comprar Richardson e Langenbeck avulso. Você deixa avulso. Você não precisa pôr dentro da caixa, porque às vezes aquela cirurgia que o paciente mais magrinho não vai usar. Aí você deixa dentro da caixa e você perde a oportunidade de outras cirurgias serem usadas. Percebe que o ajuste ele não é impossível. E aí vamos imaginar que você tem uma varizes, tá? Flávia, mas essa caixa vai servir para varizes? Tem uma caixa. O que que varizes e tireoide precisa bastante? Kelly. Às vezes você tem a caixa é que a caixa de cabeça e pescoço é um pouco mais específica. Você precisa ter Richardson, Langenbeck, porque você nunca sabe. Às vezes precisa mais do Richardson, do Langenbeck, enfim. A caixa da tireoide, ela é uma caixa que fica uma caixa muito completa da cabeça e pescoço. Eu acho que é ótimo ter uma caixa pronta. Mas varizes, por exemplo, que é uma cirurgia muito simples. O que precisa na varizes são Kellys, e aí uma tesoura como essa daqui delicadinha, ó. Tá vendo? Ela é bem delicadinha. Hã? Ela é bem delicadinha. Aqui você vai ver, ó, curva, bonitinha. Quando a gente tem que finalizar, precisa de 2 pinças de Adson sem dente, ou Brown, enfim. Mas pode ser Adson sem dente, porque ela tem um acabamento. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma Addison sem dente, porque aí quando termina de tirar os vasinhos, às vezes ficam resquícios ali de vasinho. Aí vai pegar com aquela pinça e vai cortar com essa daqui. Então vamos imaginar, você quer montar uma caixa que atenda varizes, tá? Você precisa ter. Você não precisa ter todas essas pinças, mas se você tiver essa caixa para cirurgia pequena, você traz essa caixa e um complemento para ela, que são Kellys, essas tesouras menorzinhas e 2 pinças sem dente de Addison. Por quê? Esse complemento com o Kellinho, ele pode servir para uma cirurgia pequena, como, sei lá, um lipoma, uma coisa assim, ou para uma cirurgia de varizes. Aí você pode ter lá um mixer delicado, um baby mixer, que pode ajudar. Você já tem o Kelly médio, que está na outra cirurgia, porque se for varizes, se tiver safena, você já tem uma caixa mais completa. Ah, Flávia, eu não posso juntar tudo numa caixa só? Você vai ter Kelly demais, que vai ficar lavando à toa, tá? Uma abertura dos portais a vídeo raramente vai usar um mosquito, por exemplo. Então, é bobagem ter mosquito nessa caixa. Mas você pode ter uma caixa com mosquito, pinça delicada, e aí você sabe que é o complemento. Então, você pode. Esse complemento ele vai servir para cirurgia plástica, ele vai servir para vascular. Se você precisar de mais Kelly numa caixa de tireoide, que às vezes quebra, estraga, a caixa fica defasada, você sabe que essa caixa ela é eficiente para você. Você percebe que a lógica de montar essa caixa não é só se a especialidade quer, se o médico quer. E claro, o médico vai ter as preferências deles, mas hoje a gente tem muitos hospitais onde os médicos vêm de fora e eles não têm o domínio de todo o material. Às vezes eles até trazem caixas próprias para não ter problema de material, né? Com o material. Que claro, eu operei outro dia na cabeça e pescoço com um médico que ele é dentista, né? Ai, como é que fala? Bucomaxilo. E esse bucomaxilo, ele tinha uma caixa dele, com muitos materiais específicos. E claro, eu nunca tinha visto todos aqueles materiais, mas ele usa muito, então ele traz a caixa quando ele sabe que vai precisar. A gente foi fazer uma ressecção na boca e a gente precisou pensar nessa estratégia. Então tinha a caixa dele que foi levado um dia antes para o hospital, tudo mais. Então, você sabe, a gente tem muitos detalhes, a caixa cirúrgica. Mas vamos lá, começando esse raciocínio, uma caixa de Laparô bem montada, bem organizada, uma caixa pequena e uma caixa extra,
com esses materiais. Flávia, mas na minha instituição a gente tem problema. Então, aí você começa a fazer análise da sua instituição com cuidado, com o material que já sobrou das caixas que estavam lá. Eu tive no hospital que ele tinha todas as caixas, tinham. é, uma pinça para remoção de cálculo de via biliar. Todas as caixas tinham, mas a gente não usa em toda cirurgia. Aliás, hoje, com o avanço da medicina, muitas vezes a gente prefere não usar essas pinças, tá? São as handles, né? Chama pinça de handle. Então, esse kit com pinça handle pode ser separado. Então, você deixa lá uma bandeja com todas as pinças handle e uma pinça debug junto, que normalmente quando você usa o handle, você precisa usar debug, que aí você vai explorar a via biliar. Então, a exploração de via biliar é um procedimento que pouco se faz hoje, tá? Então, ou eles usam CPRE, né? E aí, ou se tem cálculo na vesícula, tira a vesícula, enfim, tem toda uma questão, tem a lógica de onde se usa esse material, né? Se você pensar o seu material de forma lógica, fica um pouco mais fácil, tá? Ai, Flávia, mas eu não consigo nem imaginar. Usa, licença. Ui, só um pouquinho. Aproveita o conhecimento de um outro profissional. Chama o instrumentador. E eu sei que não são todos os instrumentadores que têm esse conhecimento. E aí eu te convido a ler o meu livro, A Lógica da Montagem das Caixas Cirúrgicas, que vai te ajudar a pensar de forma lógica. E aí você, quando, diante das suas dúvidas, você pode, ao longo do caminho, esclarecer, tá? Me manda ou no direct, eu comprei seu livro, eu tô lendo aqui, não entendi isso. Eu tô nas redes sociais para isso, gente, para tirar dúvida, para trazer informação de qualidade, para que a gente consiga ter qualidade no nosso trabalho, tá? Se cada um conseguir contribuir um pouquinho com a nossa rotina e mudar a nossa rotina, já vai ficar bom para todo mundo, porque, de verdade, eu tenho pavor quando alguém me diz assim: ah, que caixa a gente usa, dependendo de onde eu estiver, porque eu não sei se eu vou ter o material adequado. E muitas vezes eu sei que eu não vou ter o material adequado. E aí a gente fica levando bronca do cirurgião: ah, mas não é isso que eu uso, ah, mas isso aqui tá grosseiro. Eu falo, eu sei, eu já pedi o delicado, mas eles não acham, não tem. E às vezes abre uma caixa no outro dia que tem o material exatamente que eu queria. Mas por quê? Porque monta um monte de caixa diferente e nunca sabe que caixa que a gente tem. Então, é uma caixa da vascular. Então, vamos começar a pensar na caixa da vascular. A caixa da vascular, se for para uma fístula, tá? Uma fístula é uma cirurgia de superfície, normalmente. Então, você não precisa de um material de profundidade. Aquela caixa que eu te falei, que tem os Kellys, a caixa que tem o material mais básico. Aí você põe numa caixa de fístula uma debake mais delicada, os bulldogs, porque assim, é um material que você precisa ter um controle maior, senão você vai perder esse material. E aí você monta uma caixa de fístula. Então você sabe que você tem que pegar uma caixa simples, e aí mas você traz a caixa é, sem aquele material excessivo. Vamos imaginar que você tem uma caixa com aquela quantidade de Kellys, mais aquela outra caixa que a gente montou mais basicona, tudo na mesma caixa. Aí você abre essa caixa, só que ela não tem baby mixer, só que ela não tem a tesoura delicada, porque ela tem mais Kellys, mas ela não tem a tesoura delicada, porque você não vai precisar colocar uma debake, um bulldog, coisa e tal. Você vai ter que ficar. Onde está o bulldog? Onde está não sei o quê? Se você tiver uma caixa pensada para isso, o bulldog é um material muito delicado que às vezes pode se perder. Então, se você tem uma caixa que tem um porta-agulhas mais delicado, aí você põe lá um porta-agulhas bem delicadinho, porque o problema de ter um porta-agulhas delicado numa caixa pequena que não é utilizada, que utilizam porta-agulhas mais grosseiros, é você ter dificuldade de manter esse porta-agulhas funcionando. Porque aí vão pegar uma agulha grosseira se não tiver instrumentador, porque quando tem instrumentador, o instrumentador ele meio que separa e entrega o material adequado na mão do cirurgião. Quando tá só o cirurgião, ele vai pegar o material que tiver, e não que isso seja bom ou ruim, mas ele quer resolver, ele quer dar um ponto. Só que na hora de dar o ponto, ele tá com um porta-agulhas delicadinho, bem delicadinho e ele precisa usar uma agulha grosseira, ele vai quebrar esse porta-agulhas. E quando isso acontece, o prejuízo é da CME e dos próximos que vierem usar essa caixa, até que isso seja reposto, né? Então, pensar a caixa de forma estratégica, ela vai trazer uma economia
para todos os setores do hospital. Você vai pensar isso uma vez e depois você vai se beneficiar disso. As empresas que vendem caixas cirúrgicas prontas, gente, elas têm um objetivo, tá? Tem que pensar o seguinte. Eles têm um objetivo de vender para você, tá? Então eles querem vender o material para você. Ele vai te colocar uma caixa mais completa, que para ele o valor vai ser maior. Então, quando você pensar no material, você tem que verificar também se ele sabe te explicar como é que é montada aquela caixa e por que que aquele material está naquela caixa. Eu acho que começa por aí. Tá bom, você tá me falando que essa caixa é ideal, mas por quê? Por que que a gente usa isso? Por que que a gente usa isso? Se ele não souber te explicar, ele simplesmente disser, ah, porque o fulano de tal, ele não sabe por que que aquele material tá na caixa. Mas óbvio, se vai usar ou não aquele material, se tiver 6 peças a mais que você nem vai usar, para ele tanto faz, porque já faturou e ele já ganhou o dinheiro. Então a gente precisa dentro da nossa rotina, pensar sobre a funcionalidade. A gente sabe aquela coisa de, ele tem vantagem em que você não tem a informação? Tem. Porque a vantagem em você não ter informação é você montar uma caixa toda errada e ter que ficar repondo e comprando mais material. E claro, que você compre um material adequado. Então vamos imaginar que você comprou um material e percebeu que precisa de uma adequação de porta-agulhas mais longos, mas aí você está indo direto num problema que tá apresentado dentro do seu CME e não de um problema que você tem porque tem excesso de material, foi gasto demais na última compra e aí o hospital não vai comprar e demora para comprar e você que fica aguentando as, as, as broncas lá no seu dia a dia. Quem que tá lá na linha de frente? Quem tá lá 3 da manhã, 1 da manhã na cirurgia, né? Eu sei, eu tô lá. Às vezes eu chego, às vezes teve uma vez que eu chamei de madrugada enfermeiro para conversar. Depois eu tentei marcar reunião para a gente pensar nos ajustes, mas assim, foi bem difícil. Eles têm muita resistência. Por quê? Ah, você é enfermeira? Não é, mas você é um instrumentador também, né? Então, assim, na verdade, depois que a caixa está montada e que aparece o problema, ele só aparece lá na sala e vai falar assim: ah, eu não tenho. Só que quem vai ficar? Ó, mas esse aqui tá ruim, não tá funcionando. Sou eu. Ah, mas precisa dar um jeito, vai lá. Eles vão lá, volta, eu vou tomando bronca aqui. Então, é isso que é desgastante, entendeu? A gente tem uma. E aí você pede paciência pro instrumentador, né? Só que aí você tem que pensar, e se fosse você na mesa cirúrgica? Como você gostaria que estivesse a sua caixa cirúrgica? Me conta aí, tá bom? Eu vou deixar essa aula para vocês no canal Meraki. Sigam, curtam, compartilhem, deixem aqui suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas críticas. Críticas também são muito bem aceitas, que eu acho que as críticas nos ajudam a lapidar e fazer com que o nosso conteúdo fique cada vez melhor. Um grande abraço e até a próxima aula.